Aleluia. Glória a Deus. Pastor Edson Cerqueira já está aí no começo. Estamos chegando aí. Daqui a pouco vou estar chamando ele, Pastor Edson. Vamos começar com a nossa oração. Glória a Deus. Amém, Pastor Edson, que Deus lhe abençoe. Vou estar lhe chamando agora para a gente já começar orando e depois eu lhe apresentar o pessoal aí. Glória a Deus. Aguardando o pastor Edson entrar. Está me ouvindo bem? Graça e paz, pastor. Tudo na paz. Está me ouvindo bem? Tá cortando um pouco. Está ouvindo? Tá cortando. Tô ouvindo, mas tá cortando um pouco. Eita. Eu não sei como fazer. Agora tá bem. Agora tá bom. Pronto, beleza. Pronto. Vamos pronto. Estamos prontos, né? Eu vou ler um versículo, pastor. O senhor está ouvindo bem também? Ouvindo bem. Pronto. Vou ler um versículo e logo após eu peço que o senhor ore para que a gente comece esse momento, que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai usar o Senhor para trazer uma palavra de missão para a igreja e para todos esses que verem esse vídeo, ouvirem e que venha a ser impactado, para que, como igreja do Senhor, venham estar trabalhando missões para a honra e glória do Senhor. Em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 38, fala assim: Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor, nós, como igreja aqui em Divina Pastora, temos que estar orando, pedindo a Deus para mais pessoas se envolverem com missões. Missões estaduais no campo sergipano, eu não conheço muito de muitas datas, mas já ouvi falar. O Senhor é uma pessoa bem melhor de falar do que eu, mas pelo que eu saiba, é uma situação meio problemática, né? Fazer missões geralmente é meio difícil, porque muitas pessoas oram até isso, mas não se dispõem a ir ou a ajudar, né? Então, eu peço que o Senhor comece já orando para que Deus possa abrir os corações de todos esses que vão ouvir essa live, da igreja aqui, que vai ser passado isso domingo para a igreja, que todos eles possam estar abrindo o coração para ser um ajudador em missões. Tá com o Senhor a palavra. Vamos orar então? Amém. Deus eterno, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor proporciona a cada um de nós. Abençoa aqueles que estarão participando, mesmo agora ao vivo, ou então depois, no domingo, na gravação. Ó Deus, que Tu possas abençoar nossas vidas. Nós estejamos sempre prontos a Te servir e obedecer ao Teu chamado. Continue falando em nossos corações e abençoa-nos neste tempo em que estaremos aqui juntos para falar das coisas relacionadas ao Teu reino, à obra missionária. Ajuda-nos em tudo, perdoa também os nossos pecados, abençoa nossas famílias, abençoe nossa pátria. Ó Deus, livra-nos, Senhor, desta pandemia. Ó Deus, apressa
aqueles que estão trabalhando na descoberta de uma vacina. Senhor, que nós tenhamos logo, logo, Senhor Deus, a cura, não apenas para o Brasil, mas para o mundo todo. Mas esteja conosco, ajudando-nos a suportar todo este momento difícil pelo qual estamos passando. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez te pedimos e oramos-te em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, pessoal que está chegando aí, para quem não conhece, principalmente o pessoal da igreja, né? Esse é o pastor Edson Cerqueira, ele é o responsável por missões aqui no campo sergipano, da nossa denominação batista. Então, ele, como outra pessoa, melhor não há de falar, trazer a palavra de missões para nós. Eu creio que brevemente, logo, logo, nós vamos estar, a igreja vai estar conhecendo ele pessoalmente. Já fiz o convite a ele, torno a fazer, para que assim que puder ele venha aqui em Divina Pastora, conhecer o campo e também nós trocarmos ideias, porque queremos alcançar outros lugares aqui próximo, e nada melhor do que ele para nos orientar, e conhece o campo aqui bem melhor. O Senhor tem todo o tempo aí que precisar, mas que traga uma palavra de Deus para que a igreja em Divina Pastora, e todos nós, como igreja do Senhor, possamos adquirir esse desejo, essa sede por missões. O senhor está com a palavra, pastor Edson. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor Marcos, e agradecer também porque a gente tem essa missão, né? Cumprimento dessa missão. Eu sou missionário há muito tempo, muitos anos, e podemos servir a denominação, através da Junta de Missões Nacionais, durante 30 anos, e Amém. O Senhor nos abençoou. Maravilhosa, por onde a gente passou, deixamos amizade, carinho, nosso povo, os campos missionários, onde a gente trabalhou. Graças a Deus por isso. Tem discípulos, ovelhas, igrejas plantadas, e isso nós agradecemos a Deus. Eu quero agradecer a Deus porque estamos vendo algumas pessoas já começando a entrar aqui também no Instagram da igreja para assistir essa programação, essa apresentação, né? E aqui eu notei, não sei se com certeza, a minha querida sobrinha, Rebeca, lá do Rio de Janeiro, ela também está ligada aqui no Instagram da Igreja Divina Pastora, assistindo aí o tio. Deus te abençoe. E vamos aqui passar para os irmãos, eu não tenho assim, não vou demorar muito tempo não, mas para até não enfadar muitos irmãos. Mas eu tenho primeiro uma mensagem para a gente. A gente está em plena campanha de missões estaduais. Tivemos já pré-lançamento, depois tivemos o lançamento da campanha com um culto bonito lá na Igreja Memorial, apresentação ao vivo de banda, de grupo de musical. Então, nossa campanha ela tem como título Minha Vida por Missões. Aqui você pode até, se quiser ampliar, Minha Vida por Amor a Missões, né? Algumas pessoas falaram assim, minha família, minha vida pela minha família, começaram a botar outros subtítulos aí, né? Mas o importante é que você enfatize a obra missionária que temos que realizar e precisamos fazer. Então, esse tema é muito abrangente, porque ele pega exatamente um dos textos principais de esforço missionário dito pelo apóstolo Paulo no momento em que ele se despedia dos líderes da igreja de Éfeso. Então ele reúne o povo e começa então a falar da sua missão, do seu apostolado, e depois ele diz que nada importava para ele, nem a vida dele era tão importante se ele não cumprisse a ordem, a missão que Deus tinha colocado para ele. Né? Em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra a minha missão. Aí a gente fica vendo, e parece que o apóstolo Paulo ele estava correndo para o matadouro, porque dali ele foi para Jerusalém, de Jerusalém ele foi preso, levado para Roma, e lá em Roma ele morreu. Foi morto assim, de uma maneira
trágica, né? Mas surpreendente, porque parece que ele estava escolhendo fazer aquilo ali. Então, alguns podem dizer que o camarada não gostava da sua vida. Não, ele amava viver. Ele amava a sua própria vida. Só que ele disse que a sua vida não teria valor caso ele não cumprisse a missão do Senhor. Todos Amém. nós, querido, temos uma missão para cumprir. Deus quando nós viemos ao mundo, vivemos, passamos a viver, temos essa vida, não é sem propósito. Nós temos uma vida com propósito. Nós temos uma missão para cumprir. A Bíblia fala sobre que a vida humana em si mesmo, ela não tem, é frágil e fraca e sem valor. A Bíblia fala sobre isso. Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que os visites? Pergunta lá nos Salmos. Pergunta sobre isso. Depois, em Tiago, diz que a vida é como se fosse um vapor que aparece e logo se desvanece, logo desaparece, logo some. Quem já viajou e viaja pela estrada, principalmente de manhãzinha, de madrugada, alguém postou uma foto aí, não sei qual foi a cidade, que estava neblina pura. Não sei se foi Canidé. Neblina pura, cerração, não é nem cerração, é neblina. Cerração é na serra, né? Lá não tem, lá não é serra. Então, é neblina. E eu já viajando pela estrada, você vê, tem que acender os faróis de manhã, porque a neblina é alta, é forte. Mas daqui a pouco, sumiu, desapareceu, acabou tudo. Recentemente eu viajei, fui a Goiânia de carro, de Goiânia fui para São Paulo, de São Paulo para o Rio. Então, teve estradas que a gente passava aqui de manhã, durante o dia, que a neblina descia. Daqui a pouco abria o tempo claro. Então, a nossa vida é assim, parece que existe e daqui a pouco acaba, desaparece. Todo mundo tem uma experiência, ou já teve, com alguém, puxa, estava comigo, conversei com ele ontem, e hoje já não está mais com a gente, porque a vida, conforme diz o Salmo 90, ela é passageira, é como um conto ligeiro, é como um sono, você vou cochilar só um pouquinho, e acaba pegando sono, só acorda no dia seguinte. Né? Jó também fala que a vida dele não representa mais do que um sopro, lá no capítulo 7, versículo 7 de Jó. Então a gente vai vendo que a vida, ela em si, por si, ela é frágil demais, ela tem uma fragilidade muito tênue, realmente é muito fraca. E isso faz com que algumas pessoas até desprezam sua própria vida, dando cabo à própria vida cristã. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que caso eu não cumpra a minha missão, eu vou estar cometendo, não vou estar valorizando a minha vida. E quando nós fomos criados, o homem foi criado, o homem pecou e ele se afastou de Deus, ele se separou de Deus. Então, aquela imagem e semelhança que o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida, ela foi maculada, ela foi manchada. E isso fez com que o homem se afastasse de Deus por causa do pecado que estava ali no meio. Agora, através de Jesus Cristo, você consegue retornar a imagem e semelhança de Deus. Então, a sua vida passa agora a ter o valor do princípio, do objetivo que Deus nos criou. Nos criou para sermos a sua imagem e sua semelhança. Não é isso que a gente tem visto. Uma onda de violência, de criminalidade, de corrupção. E quando se fala em corrupção, se pensa logo em políticos, mas não é somente políticos. Né? A pessoa que não devolve o troco que eu amasse também está no mesmo caminho, está fazendo a mesma corrupção. Com certeza. Não devolveu, também está se corrompendo. Então, não é somente isso. O pessoal, os políticos, não. Roubar 30 milhões e roubar R$3 é a mesma coisa. É roubo, de qualquer forma. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança. E isso precisa ser restaurado. E o único que pode restaurar isso é o Senhor Jesus Cristo. Quando você retorna para Jesus, você acerta aquele alvo que Deus colocou para nós. É verdade. Você não faz, está fora. Por isso que a vida não vai ter valor se você fugir dos propósitos de Deus. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida como igreja? Qual é o propósito de Deus para a igreja? O propósito de Deus, ele está lá estipulado, Mateus capítulo 28, 19 a 20, que é o texto clássico, todo mundo sabe, alguns sabem de cor, os embaixadores, mensageiros do rei, sabem isso de cor.
né, e salteada. Né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse é o propósito da igreja. Quando você vai para Atos 1:8, Jesus Cristo dá o mesmo direcionamento. Vós tereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Aí ele vai botando a parte geográfica da missão, onde começa e até onde vai. Não tem fim, não tem fronteiras para você cumprir a sua missão. Então, nós como igreja, pastor Marcos e irmãos ouvintes e assistentes aqui do canal, nós temos uma missão para cumprir como igreja. A igreja foi instituída porque ela tem uma missão para cumprir, que é fazer discípulos. Hoje à noite, nós vamos o Congresso Regional Multiplique. Ali vão trabalhar sobre esse relacionamento discipular. Então, se você não faz discípulos, se você não está ganhando almas para o Senhor Jesus, você está fugindo dos propósitos do Senhor Jesus Cristo. Existem igrejas festeiras, só pensa em festa, só pensa em eventos, em promoções, em uma série de coisas, mas não cumpre a missão, não está ganhando almas para Cristo. E o que é missões? Missões é você levantar um grande alvo, uma grande oferta e entregar. Não é isso somente. Não é somente isso. É muito mais, vai muito mais além. É você cumprir aquilo que o Senhor designou para a igreja. Então, nós precisamos fazer isso, queridos irmãos. Paulo tinha essa plena consciência. Inclusive, ele falou, seguindo aquele texto de Atos, capítulo 20, seguindo em diante, você vai ver que ele mostra que poderia ter dificuldades no final. Vocês vão ter dificuldade, como ele teve. E lá, no finalzinho da sua vida, da sua carreira, ele ainda diz: combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a minha fé. Então, Paulo, ele tinha convicção da obra que ele tinha para realizar. E como igreja, precisamos estar convictos disso também. Se a igreja não cumprir a sua tarefa, quem o fará? É o que diz a música da nossa. Né? Se eu não fizer, se eu não pregar, quem vai fazer isso? Quem vai anunciar? Não sei se o irmão tem aí o clipe, depois até para colocar, o clipe de missões estaduais, que é uma canção antiga, uma música antiga, da Junta de Missões Nacionais. Nós usamos os direitos, pedimos os direitos, inclusive a cantora, para que pudesse colocar como campanha de missões estaduais. E graças a Deus deu certo, a letra caiu certinho para o que a gente tem pregado aqui. É exatamente: se eu não fizer, quem fará? Então, usa-me, Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha vida e coloque a minha vida à sua disposição. Se preciso for, com morte, com o que for, mas eu quero estar dentro da sua tarefa. Tem um hino do cantor cristão que diz que eu quero estar num obscuro lugar, desde que esteja na presença do Senhor. Então, nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem que mandar. Mas, então, chega um momento que na letra que diz assim: eu quero estar num obscuro lugar, mas mesmo nesse obscuro lugar, que esteja na presença do Senhor. Isso aí é fé, isso aí é dedicação, isso aí é você colocar a sua vida na obra do Senhor. Independente do que vai acontecer lá, eu sei que o Senhor vai sustentar. Eu sei que o Senhor vai guardar. Me permitam contar alguma experiênciazinha aqui da nossa vida, que quando a gente deixou o Rio de Janeiro e veio para o Nordeste, a gente tinha um propósito: cumprir aquilo que Deus tinha falado no meu coração e no coração da minha esposa. Interessante que ela tem a mesma visão, ela teve o mesmo chamado que eu tive, porque Deus não chama somente não para essa obra. É verdade. Ele vai fazer o serviço do trabalho completo. Então, eu passei por essa experiência, pastor. Eu passei por essa experiência com a minha esposa. Quando eu disse: Senhor, se tu quer que eu vá, então trata o coração dela, porque eu já estou cansado, 5 anos orando por ela, para ela seguir, trilhar o mesmo caminho e nada. E quando eu deixei tudo na mão de Deus, Deus fez a obra, e até hoje, para a honra e glória do Senhor.
Graças a Deus. Mas é assim, ele faz a obra completa. Então não vai te chamar e te mandar para uma batalha sem lhe dar os recursos. Aí algumas pessoas, alguns colegas de ministério, rapaz, você vai para o Nordeste, é aquele fim do mundo, você vai morrer de fome e tal, vai ficar doente, você não pode. Olha, graças a Deus, ele nos livrou de tudo isso. Dificuldades? Tivemos, lógico, mas Deus nunca nos desamparou, em momento algum nos desamparou. Amém, amém. Hoje não desampara, porque a obra é dele. É ele quem chama, é ele quem dá os recursos, é ele quem capacita para você fazer a boa obra. Então a gente precisa colocar a nossa vida por amor realmente a missões, a obra, ao objetivo, a tarefa que Deus nos designou, que o Senhor colocou para nós. Então, queridos, eu acho que essa pelo menos é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente pensar e analisar sobre isso, que Deus ele tem muito mais para nós, tem muito mais para nos dar quando você coloca-se no lugar privilegiado, que é o lugar de chamado pelo Senhor. Eu lembro, o irmão leu aí o texto de que sobre os ceifeiros, e a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, rogai, pois, ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara. A gente vê algumas ordens de Deus, de Jesus Cristo aí. A primeira coisa que ele fala é que a gente vai... Primeiro ele mostra que há uma carência muito grande. Alguém precisa semear, alguém precisa fazer esse trabalho. Ou, eu diria, alguém precisa carregar o piano nas costas. O piano não é verdade. Um cavaquinho é mais fácil. Agora, piano, então alguém precisa carregar o piano, alguém precisa fazer esse trabalho. Quem é que vai fazer isso? Então, o Senhor está chamando primeiro obreiros. Ele não está chamando membros de igreja tão simplesmente. A gente não vê, ele está chamando gente para povoar o templo, para encher o templo, encher a casa. Não! Ele está chamando trabalhadores para a sua seara. Lá em Tessalonicenses, não lembro o capítulo, a referência, eu sei que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que quando você é salvo para servir. Então, não pense, crente, que ao você se converter, você vai ter vida boa, vida mole, não. É para serviço. Agora nós somos servos do Senhor. E servos no bom sentido da palavra. Alguém já disse que a origem, na etimologia da palavra, a origem da palavra servo e diácono, e ministro, ela vem de pó. Pó. Então você é o pó. É você que está ali para servir ao Senhor. Coloque-se ao serviço do Senhor, mesmo que seja um pó. Coloque-se ao serviço do Senhor e Deus vai lhe abençoar. Então, o que acontece? Primeiro, ele diz que temos poucos. Ceifeira é grande, seara está grande, precisa de gente, mas tem poucos trabalhadores. Para olhar e mandar, pode ter muita gente. Para ficar olhando, de braços cruzados, esperando e dando ordem, faça aquilo. Mas e para fazer? Quem irá? Quem irá? Então, aí, depois ele pede para a gente rogar, porque a oração ela vai ser a chave mestra, a mola mestra, que vai conduzir todo o processo missionário, todo o programa missionário. Sem oração, a gente não consegue fazer nada, gente. Com certeza. Deus vai estar conosco quando você colocar a sua vida no altar, em oração, em súplica. Não existe coisa mais gostosa quando você sabe, alguém lhe fala, estou orando por você, viu, missionário. Hoje eu recebi uma ligação de um diácono. Ele falou para mim, estou orando pelo senhor, viu, pastor? Eu, puxa, graças a Deus. Quero saber como é que está o senhor. Sua saúde, está boa? E a família, tudo bem? Tal. Bênção. Bênção. Então, alguém está orando por você. Intercessores, eles têm um papel importantíssimo na obra missionária. Eu recebi certa vez uma carta, quando a gente recebia muitas cartas, a pessoa escreveu, hoje é tudo e-mail, zap e tal, WhatsApp. Então eu recebi uma carta, e quando eu peguei aquela carta, aquele papelzinho, então tinha, vamos supor aqui, né? Era dobradinha assim, mas quando eu abria, eram dois bracinhos.
uma carinha no meio e dois bracinhos. Então, aí embaixo estava escrito com aquela letrinha de criança: um abraço para você, missionário. Eu achei aquilo a coisa mais. A carta só vê aquilo, aquele desenhozinho e duas Fortalece mãozinhas muito, abertas. fortalece Você muito. abriu o papel, as mãozinhas abriam, assim, né? Então, como se estivesse te abraçando. E uma carinha, um bonequinho, aquele bonequinho de palito, que eles colocaram, que a menina, uma criança, escreveu ali no meio e colocou e botou um abraço para você, missionário. Que bom, aquilo faz um bem, a gente chega às lágrimas, quando na época ele estava num local tão distante, quase que abandonado, e a gente se sentia isolado no cantão, mas ali recebendo aquela cartinha, aquilo encoraja você. Ore pelo missionário, ore pela obra missionária. As orações também são poucas em fervor, porque as pessoas às vezes só oram nas campanhas de oração. Estamos agora vivendo a campanha de oração, 27 dias de oração no Brasil. São 27 unidades federativas no Brasil, 27, vamos dizer assim, estados e o Distrito Federal, dá 27. Cada dia, hoje é o dia da Bahia, a Bahia está orando. Ainda bem que foi dia 9 de julho, né? Então, dia importante lá na Bahia também, no mês de julho, tem um feriado da emancipação do estado da Bahia. E a Bahia está orando hoje, desde 0 horas até as 24. O dia todo. Nós temos Sergipe também, já está com todos os horários já preenchidos, mas Já ainda isso. precisa, mas tem muitas igrejas que ainda não entraram. As igrejas precisam entrar, fazer aquele momento de oração, tirar uma hora no dia 30 de julho para orar. Divina Pastora Uma ficou hora de por dia, 7 às 8. distribui as horas, os minutos pelos membros da igreja. Cada irmão ora de tanto minuto, tanto minuto, sua família, distribui. Então, a igreja vai estar orando, gente. Não precisa ficar a igreja toda orando reunida, não. Distribui entre os irmãos. Usa um pouquinho de sabedoria só para fazer isso. Mas ainda tem muita igreja, muita frente missionária. Essa aqui tem missionário, preste atenção. Você precisa entrar nesse grupo de oração. Tá? Estamos orando, mas alguns só oram quando tem campanha. Tem umas igrejas aí fora, que não preciso mencionar nome, que fazem campanha de 7 dias. Todo mundo quer participar. Campanha dos 7 lenços, dos 7 aventais e 7 rosas brancas. Todo mundo quer participar. Entende? Porque quer prosperidade, que é para si. Mas quando é para interceder, orar em favor de outrem, orar em favor de missões, aí são poucos. Por isso que diz que as orações são poucas. E ele diz: rogai ao Senhor da seara, que envie obreiros. Entra outro ponto. Rogar para enviar obreiros. Obreiros para a sua seara. Esses obreiros precisam estar capacitados, qualificados, homens e mulheres que amem a obra, entendam os planos de Deus e coloquem a sua vida no altar. Então, irmãos, a obra missionária ela é longa, é complexa, mas, no entanto, ela é abençoada. A sua igreja precisa participar disso. Nós temos hoje em Sergipe, irmão Marcos, pastor Marcos, alguns desafios e, graças a Deus, a congregação de Lourdes já está sendo adotada pela Igreja Batista da Alvorada, lá onde está a missionária Lídia. Então, já está sendo adotada, já está em processo aí de adoção e a igreja vai ser a igreja mãe, que até então a congregação de Lourdes não tinha igreja mãe. Mas ainda temos a congregação em Aparecida e a congregação em Ilha das Flores. Também estão sem igreja mãe. A gente precisa de alguém para patrocinar esse trabalho. Inclusive investir com pessoas, investimento humano, investimento intelectual, levando cursos, treinamentos e investimento financeiro também. Precisamos fazer isso. Para que guardar tanto dinheiro nesse cofre, rapaz? Abre o cofre e vamos investir na obra do Senhor com o recurso, os lucros, eles vêm muito mais porque vêm vidas. E você sabe que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que todo o dinheiro do mundo. Uma vida. Se você ganhar uma vida para o Senhor, você vai ser tremendamente abençoado. Então, nós temos esses desafios hoje dessas congregações sem igreja. Nós temos o desafio de Porto da Folha. Porto da Folha tem muitos desafios ali, inclusive a construção de um novo templo. Quem conhece, já foi lá, viu a casa pastoral. Não dá para morar ali, um pastor, dignamente, não dá. E também o templo deve ser demolido e os americanos, a missão pioneira, vai construir uma capela bonita, arrumada, lá em Porto da Folha. Mas a parte de estruturação, de estruturar tudo,
é com a gente. Nós precisamos fazer, os recursos vêm de missões estaduais. E o sustento do obreiro lá também. A igreja realmente não tem condições para manter o obreiro lá. É a igreja, a primeira igreja batista em Porto da Folha. Então temos esse desafio. Estava programado para esse ano, certamente não vai acontecer, um impacto social e evangelístico na cidade também, Nossa Senhora de Lourdes, no sertão, com a Igreja Batista da Fé, lá no Tennessee, nos Estados Unidos. Os americanos já estiveram aqui, já olharam, gostaram, nós vamos investir aqui nesta cidade. Então, Deus tem abençoado dessa forma, mas temos esses desafios. Comprar um terreno também lá em Lourdes é outro desafio nosso para construir um templo. Tá? O outro desafio que a gente tem, além disso, são os grupos minoritários. O que são os grupos minoritários? As agências missionárias, elas estabelecem pelo menos uns 8, 9 grupos minoritários no Brasil inteiro. Mas aqui em Sergipe a gente tem pelo menos 4 desses grupos, né? Quatro que eu quero destacar. E falar que nem o provérbio, 4 mais 1, 5, né? Então, seria os ciganos, que quem está hoje evangelizando ciganos no estado de Sergipe? Esse cigano, ele come fígado de criancinha. Isso é lenta, uma conversa muito feia, porque cigano é um ser humano que precisa de Cristo como qualquer uma pessoa. Tá? Temos os quilombolas, que são aqueles remanescentes dos escravos que vivem agrupados em comunidades, às vezes até comunidades fechadas, mas nós temos em Sergipe pelo menos 20, 22 comunidades reconhecidas pelo governo federal. Então, existe aqui em Sergipe essas comunidades, nós só estamos em 3 comunidades dessas. Então, tem mais ainda para a gente alcançar grupos minoritários. Outro grupo minoritário são os índios. Em Sergipe só temos uma tribo indígena, que fica também em Porto da Folha. Graças a Deus, uma live que tivemos aí com a convenção, a gente descobriu que tem um índio que é membro da igreja em Porto da Folha. Então, através desse índio, que é amigo do cacique e tudo, a gente pode tentar entrar, desde que tenhamos alguém preparado para trabalhar com os indígenas, os índios chocós, lá em Porto da Folha. Né? Então, tem os índios e também, agora, que eu acho um dos principais, os sertanejos. Os sertanejos ainda são um grande desafio para nós, batistas sergipanos, nós batistas brasileiros. Nós precisamos investir no sertão do Nordeste, no sertão nordestino. Eu já trabalhei no sertão, já plantamos igreja no sertão nordestino, com muita dificuldade. Eu trabalhava fui visitar a mãe de um diácono da igreja, que ficava a 150 quilômetros, quase ou mais, da capital, e nós fomos, e a estrada, mais da metade da estrada era de chão, então imagina, era quase 4 horas ou mais, viajando aqueles 100 e poucos quilômetros, porque a estrada era ruim, a gente ia de Fusca ainda por cima, às vezes de Kombi, e ali naquele povoado, lá no interior do Rio Grande do Norte, a gente conseguiu, lá no sertão, a gente conseguiu plantar uma igreja. Compramos o terreno, começamos a construção do templo, depois precisamos deixar a congregação, e hoje, naquele mesmo local, tem um templo construído. Eu fui lá, não tem muito tempo, retornei lá e vi, a ponto de a gente chorar ao ver aquilo que a gente começou jogando a sementinha, e conforme diz a Bíblia, né, uns plantam, outros regam, e outros vão colher, e outro pastor, o pastor, esqueci o nome dele agora, ele é um jovem pastor. Quando ele viu as fotos que eu levei, do tempo que a gente fazia EBF com as crianças lá, no meio da poeira, no meio do sertãozão mesmo, não tinha uma rua calçada, tudo de areia, aquela areia, um lugar quente que só. Então, quando ele viu as fotos, ele falou: pastor, eu assisti muitas dessas escolinhas de crianças aqui, e hoje o camarada é pastor naquela mesma congregação que nós começamos. Ele nem imaginava que um dia seria pastor, nem imaginava que um dia seria crente, quanto mais pastor. Né? E Deus o abençoou, hoje ele é pastor naquela igreja, que é uma das igrejas mais dinâmicas daquela região do Rio Grande do Norte. Graças a Deus. Eu estive lá, grupo de mulheres, umas 30 mulheres cantando lá na frente, uma coisa fantástica. Data show, negócio assim que a gente nunca podia imaginar que naquele local, quando eu ia, só tinha uma casa com televisão, só tinha uma casa que tinha televisão, todo mundo na varanda,
assistir a televisão. Isso já tem um tempinho. Então, imagina, e agora tudo, carro tunado, carro com aqueles túneis, aquele paredão, então, todo asfaltado a pista. Fizemos em pouco tempo, fiz de Natal até lá, foi em pouco tempo de carro, viagem tranquila, estrada toda boa. Então, a gente viveu no meio do sertão, trabalhou no sertão, com dificuldades, no meio de 5 anos de seca, não caía gota d'água, o povo não sabia o que era a chuva, gente. Mas quando vieram as primeiras gotas de chuva, tudo floresceu. É uma palavra de Deus, né? Então você precisa plantar, você precisa fazer alguma coisa. Então, trabalhamos no sertão da Bahia, também em Paulo Afonso, plantando igreja ali também em Paulo Afonso. E Deus tem nos abençoado em todo esse trabalho para a glória dele. Então, a gente precisa, conforme eu estava falando, olhar para os sertões, olhar para o sertanejo, que ainda a população sertaneja ainda não tem 2% dessa população alcançada. Então, já isso demonstra que é um povo não alcançado. Você precisa fazer, nós precisamos também olhar para esse lado. E por último, aqui, que eu falei que eram 4, mas tinha mais um, que era o 5, que era o 5º, são os surdos. Sergipe tem uma grande população de surdos. E quando a gente fez o primeiro clipe de missões estaduais esse ano, então eu fiquei olhando e tal, e aqui em casa, olhando com a minha esposa, a gente falou assim, por que a gente não colocou Lídia interpretando aqui em Libras? Aí eu falei com ela, falou, pai, é muito difícil, tal, mas vamos fazer. E fizemos, e agora já tem a versão do hino de missões do clipe com ela falando em Libras ali, Jesus Cristo ama você e tal, e falando. E aquilo, poxa, a possibilidade de você alcançar pessoas, os surdos. Eu e minha esposa, a gente já recebeu um alcance aos surdos da Convenção Brasileira, né, da Convenção. A gente já recebeu lá em Alagoas, a gente recebeu um alcance aos surdos e foi maravilhoso. A gente tinha, quando começou, tinha em torno de 3 surdos. Depois que a gente levou o alcance aos surdos para lá, ficou a igreja, passou a ter em torno de 19 surdos. E era muito bom. Eu e minha esposa aprendeu muito. Na região de Arapiraca. Pronto, era na região de Arapiraca ali, Taquarana. Pronto, então foi muito bom mesmo a gente ter trabalhado, a gente conheceu a missionária Marília, a gente conheceu a missionária Marília, conheceu o pessoal que veio de outros estados, e foi uma coisa muito impactante. E eu e a minha esposa, a gente se dispõe, porque a gente aprendeu a trabalhar com Libras, hoje a gente trabalha no secular também como professores, mas também procura trabalhar também sempre ensinando, principalmente as crianças, Libras, esse negócio todo. Então, eu amei essa experiência com Libras. Foi muito bom mesmo. Graças a Deus por isso. Quer dizer, foi nessa região mesmo. Ali em Arapiraca chegou, não sei se existe ainda, mas chegamos a ter uma congregação só de surdos. Isso. Deu uma parada agora, depois que o Flávio e a Patrícia foi para Fortaleza, aí deu uma parada mesmo, mas o trabalho lá era muito bom mesmo com os surdos, era muito bom. Era o Flávio. Era o Flávio mesmo. Era o Flávio e a Patrícia. Isso, era o Flávio e a Patrícia. Quando eu estava em Itabaiana, nós trouxemos eles, fizemos lá, comemorávamos o Dia do Surdo. O nosso missionário que veio de Salvador, missionário surdo, ele falou para quase 200 alunos, dando testemunho. Ele falou, não precisa de intérprete, não. Ele falou logo, não quero intérprete, que eles vão me entender só eu falar. Então ele contou uma história só em Libras, em mímica, e todo mundo entendeu. Foi a coisa mais linda aquilo ali. E algumas pessoas entregaram a vida. Eu e minha esposa ainda tem aqui material ainda, os livrinhos e os encardes de evangelização aos surdos. A gente ainda tem aqui. Que bom. Mas é nosso plano também fazer um alcance surdo, outro alcance surdo. Já tivemos um. Tem muito tempo. E queremos fazer um alcance surdos ainda aqui. Já falei com Lídia,
minha filha, que é missionária lá em Lourdes, eu falei com ela para se preparar. Tem Nato de Itabaiana, que fala muito bem, que interpreta muito bem, muito, muito. E tem outras pessoas que podem nos ajudar aqui em Aracaju, que mexem com isso, mas nós não temos hoje nenhuma igreja com ministério de surdos, nem com intérprete de surdos. Nenhuma igreja. Não precisa nem ter um ministério, mas na hora da mensagem, na hora do culto, alguém está ali na frente interpretando. Isso, isso. Nós não temos em Sergipe. Já tivemos, mas hoje não temos mais. Então, é um grupo, vamos dizer assim, também colocado como minoritário, porque não é um grupo alcançado ainda. A gente precisa fazer mais. Então, tem esses grupos minoritários, pastor Marcos, que se tornam um grande desafio para a gente, hoje aqui na campanha de missões estaduais. A gente precisa fazer mais, precisa avançar mais. Eu quero convocar você a participar desta obra. Eu quero intimar e convidar para você participar desta obra. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, eu quero contar com as suas orações. Ore pela obra missionária. Nós estamos terminando aqui, eu estou terminando aqui um boletim e vamos colocar esse boletim aí à disposição para que você, em PDF, para que você possa ver. Ali vai sair um quadro com todos os missionários que são sustentados por missões estaduais. O mapa de Sergipe e o missionário em cada cidadezinha onde ele está, ali marcando onde eles estão. Ore por eles, ore por cada missionário, pelas suas necessidades físicas, pelas suas necessidades espirituais, pelas suas necessidades psicológicas também, e até intelectuais também. Então, eles precisam de amparo, eles precisam de alguém por trás, na retaguarda, tomando conta deles, orando e colocando suas vidas no altar. Intercedam por missões. Orem por mim, orem por Júdson, que a gente está constantemente na estrada, viajando, trabalhando, correndo e fazendo a obra. Contribuísse, nós temos um alvo de R$240 mil para esse ano. Algumas pessoas falaram, isso é impossível. Impossível não existe para Deus. Né? Não existe nada impossível para Deus. Então, é possível, e já mostramos numa dessas lives como é possível você alcançar o seu alvo. Tá? São 3 meses de campanha. Se em cada mês um cliente levantar R$10, ele ultrapassa o seu alvo. Cada cliente da igreja levantar R$10 por mês, irmãos. Até vergonha de dizer. R$10, você ultrapassa o seu alvo. Sabe por quê? Porque se você levantar R$10, vai ser R$30 no final da campanha. Se for 4, chegou a R$13. 13. As pessoas perguntam por que a gente não alcança o alvo? Por causa disso. Porque não há disponibilidade em servir, não há generosidade em contribuir. Então, a gente precisa fazer nossos alvos serem generosos. Então, você pode dividir R$10 por 30 dias, vai dar quanto? Então, você faz a conta aí, R$3 por dia, sei lá, não sei se R$3 nada, 30 centavos, não sei nem quanto é. Então, você vai, não sei quanto dá, faz a conta aí. Então, você vai ver quanto vai dar para dar R$10 por mês. Então, no terceiro mês, ou no quarto mês, dependendo da sua campanha, você vai ter o valor alcançado. Somado isso, você vai ver quanto a sua igreja vai conseguir levantar. Então, isso é possível, irmãos. Isso é possível. Faça cofrinho e todo domingo arrecada 50 centavos de cada membro. 50 centavos no final do mês e vai contribuir com R$2. No final do ano, ele vai estar contribuindo com R$24. Já é o dobro do que se levanta, em média, no estado de Sergipe. Está entendendo? É difícil 50 centavos toda semana? Você acha no chão, acha com os meninos brincando. Tem criança que não aceita mais 50 centavos, não. Então, aqui, meu filho, não quer, não. Porque é pouco. Para missões, vai servir. Para missões, vai servir. Então, faça isso. Coloca aí a sua... só falta disposição, só falta a disposição de fazer o trabalho. Então, contribua. E você pode contribuir com oferta generosa, ou você também pode contribuir através do PAN, é o Programa de Adoção Missionária. A partir de R$20 mensais, você vai receber um boleto, vai receber os boletos, vai receber no seu celular, no seu computador, e todo mundo hoje tem um celular, então você vai receber ali
a administradora vai mandar todo mês o seu boleto e você vai pagar R$ 20 por mês para adotar uma frente missionária, adotar um programa, um projeto, um missionário no estado de Sergipe. É o PAN Sergipe, a partir, tá? Quem pode contribuir com mais, então contribua com 20, 30, 50, 100, quanto que você puder, será bênção para nós. O PAN hoje é uma realidade nas agências missionárias, missões nacionais e missões mundiais. O orçamento dessas agências é praticamente do PAN, quase 50% do orçamento que eles têm. Aqui em Sergipe ainda não decolou. A gente precisa de você para que você possa participar do PAN. As frentes missionárias nossas também precisam fazer um PAN. Amém, amém. O membro faz, mas a frente missionária, como em congregação, também deve fazer o seu PAN também. E por último, vá. Então, ore, contribua e vá. Mas eu não posso ser missionário de tempo integral? Não, então vai ajudar um missionário. Passa lá em Divina Pastora, vai ajudar o pastor Marcos e a irmã Dagmar, para ajudar os meninos lá, para ver como é que é a obra. Vai fazer visita com ele, vai lá para o meio das bibocas, descer aquele morro lá de Divina Pastora, e vai no inverno para sentir o gostoso. Oh! Tá aí, então, aí tem neblina por aí, viu? Então vai talvez alguns irmãos novos não lembram, mas eu praticamente morei em Divina Pastora. Eu fiquei na casa de Abimael aí durante muito tempo, né? Em frente à igreja. E eu fui para fazer projeto no impacto evangelístico, projeto com um circo, fizemos um circo também, já tem um tempo, quando a gente reabriu a congregação aí. Então a gente faz. Então, estava quase todo dia em Divina Pastora, a gente passava por ali, comprava o pão e ia tomar café na casa do missionário. Então a gente precisa estar também conhecendo o trabalho. Vá lá no campo, que não tem dificuldade, entre em contato comigo. Pastor Edson, qual o campo que o senhor sugere para a gente visitar? Ou que está precisando mais? De uma visita, de alguém que esteja para dar um apoio. Nós temos roupas para levar, temos cesta básica, temos aqui uma médica, um psicólogo, sei lá o quê. Trabalho com criança, palhaços. Tem aí um grupo, recomendação para o irmão, da Igreja Memorial, que é excelente para trabalhar com crianças, tá? Esqueci agora o nomezinho que eles têm lá. Para a gente em contato com a Igreja Memorial, eles têm lá um grupo excelente, tá? E fazem o trabalho por amor, pela obra mesmo. Amém, amém. Você participar. Amém. Pastor, a gente tem 5 minutos para terminar. Deu um problema. Deu um probleminha, sumiu a tela. Mas, para finalizar, fica aí esses três pedidos meus. Primeiro, ore por nós, depois contribua para essa obra, e depois Amém, pastor, amém, amém. Vamos estar aqui em oração, esperando o Senhor, quando puder estar junto conosco aqui, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar trazendo a graça, levantando pessoas para contribuir, para ajudar nesse campo missionário. E estamos aqui para trabalhar. Então, eis-me aqui, envia-me. Divina Pastora é um lugar onde sabemos que tem muitos. Eu tenho muitos projetos junto com a igreja aqui. E com certeza vamos precisar da oração dos irmãos e de todos vocês. Eu quero mandar um abraço para o Jair Ferreira, meu amigão lá de Alagoas, né, de Taquarana, a nossa promotora de missões, Graciele, né, a Denise que entrou aí, e a Janizélia, que participou junto conosco aí. Um grande abraço a todos. Peço aos irmãos que continuem orando por esta obra aqui em Divina Pastora, que a graça de Deus possa estar sobre a tua vida. Esse vídeo vai estar no Instagram,
Divina, nesse Instagram, Divina de Pastora, e também logo a mais vai estar também no YouTube, Pibate Divina Pastora. Então, entre lá, ouça, curte os outros vídeos também, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E não se esqueça, ore por missão, porque missões nasceu no coração de Deus. Um grande abraço a todos aí. Pastor, um grande abraço. Deu um problema aí no seu áudio, aí na sua visão, mas um grande abraço para o senhor. Deus continue lhe capacitando e estamos esperando a sua visita aqui em Divina Pastora. Fica na paz. Até mais. Amém.